Olá, hoje eu quero falar com você a respeito de um texto que está lá no livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, que diz assim: O meu povo perece por falta de conhecimento. Tudo que nós vamos fazer na vida, precisamos de um certo conhecimento. Se você vai trabalhar em alguma atividade técnica, você precisa ter entendimento naquela área. Se você vai ser empresário, montar uma empresa e trabalhar com alguma coisa, você precisa ter conhecimento naquela área. Se você vai plantar uma lavoura e vai lavrar a terra e cuidar da plantação, você vai precisar de conhecimento nessa área. Porque senão você não vai ter sucesso em nenhuma área dessas que você se arrisca a mexer. E a vida é a mesma forma. Da vida nós precisamos ter conhecimento para que nós possamos vencer as dificuldades e as adversidades que se propõem a nós a cada dia que nós vivemos. O grande desafio que nós temos é aprender a viver. Por quê? Porque nos é apresentado na escola todas as disciplinas, português, matemática, história, geografia. Nós aprendemos a somar, calcular, dividir. Nós aprendemos sobre as histórias daqueles que vieram antes de nós, desde a invenção da escrita até os dias atuais. Nós aprendemos sobre economia, sobre política, mas nós não somos ensinados a viver. Nós não somos ensinados a respeito das dificuldades diárias que nos acometem. É por isso que todos nós, em algum momento da vida, se sente frustrado, se sente perdido e muito mais, se sente impotente diante dos problemas. Então é de suma importância para que eu vença as dificuldades da minha vida, é de suma importância para que você vença as dificuldades da sua vida, que você aprenda a viver. Aprenda a viver no seguinte contexto: você precisa entender quem você é, aonde você vive, quais as circunstâncias que permeiam essa vida que você tem e de onde você veio, para onde você está indo e o que acontece no meio desse trajeto. É de suma importância. Se você encarar a vida como uma viagem, não existe viagem sem um ponto inicial e um ponto de chegada. Não existe viagem sem um itinerário. Tem um ditado que diz assim que qualquer vento serve para quem não tem direção. Então nós nascemos e nós passamos por essa vida, muitas vezes sem compreender direito a dimensão que essa vida tem. Então, Deus escreve através do profeta Oséias para os sacerdotes e o povo de Israel naquela época o seguinte: vocês estão perecendo por falta de conhecimento. Porque se vocês conhecessem o quê? Conhecessem a mim, o Senhor, e as minhas leis e obedecessem isso, vocês não estariam perecendo. E assim nós vivemos a nossa vida e muitas vezes enfrentamos muitas dificuldades, porque nos falta conhecimento, nos falta entendimento a respeito de coisas simples da nossa vida, mas que fazem total diferença quando você vive cada um dos seus dias. E a primeira coisa que eu quero falar é a respeito de quem você é. A maioria de nós tem uma compreensão muito errada a respeito de quem nós somos. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é quem nós somos. E a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que nós somos feitos criaturas de Deus, feitos por Deus à sua imagem e semelhança. Ou seja, nós somos imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Por que há uma incompreensão muito grande nisso? Porque muitas vezes quando nós nos olhamos no espelho, nós vemos tudo, menos alguém parecido com Deus, menos alguém imagem e semelhança de Deus. Quando você se olha no espelho, você precisa entender que você é alguém parecido com Deus. Você foi feito, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. É lógico que o pecado, é lógico que as situações, é lógico que esse mundo caído nos fez desfigurados, mas nós ainda somos imagem e semelhança de Deus. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, somos parecidos com Ele. Você se parece com Deus. Jesus, certa vez, os seus discípulos perguntaram para ele: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele disse: quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. E o escritor aos Hebreus escreve que ele foi feito à imagem de Deus, com uma expressão perfeita da glória de Deus. Então, se você via Jesus, você via Deus. E Jesus, como homem, se pareceu com todos nós. Então, quando você olha para você, você vê alguém parecido com Deus. Essa é a primeira coisa que você precisa entender sobre si mesmo. Então, quando você olhar no espelho, não veja alguém limitado, fraco, cheio de impossibilidades, alguém
inferior, tira esse sentimento. Entenda, você é imagem e semelhança de Deus. Você foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança. Segunda coisa que você precisa compreender: se você crê em Jesus, você já não é mais uma criatura, mas você é filho de Deus. O apóstolo João escreve no primeiro livro, no primeiro capítulo do seu evangelho o seguinte: ele diz o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então você nasceu de Deus. A partir do momento que você crê em Jesus Cristo, a partir do momento que você está em Cristo, você passa a ser filho de Deus, não nascido pela carne, não nascido pela vontade de algum homem, mas nascido pelo próprio Deus, gerado pelo próprio Deus. O apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos o seguinte, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você precisa compreender que você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Então, quando você compreende isso, as possibilidades diante de você se abrem. Porque imagine só, se chegasse o filho do governador do seu estado, chegasse na porta da sua casa, como você o trataria? Imagine, você é filho do próprio Deus, gerado por Deus. Você não é um filho adotivo de Deus. Você é um filho nascido do próprio Deus. Não pela vontade da carne, não pela vontade de algum homem, mas pela vontade do próprio Deus. Você creu em Deus, o Espírito em você nasce de novo e nasce do próprio Deus. Essa é a segunda coisa que você precisa ter em mente. A primeira é que você é semelhante, criatura feito à imagem e semelhança de Deus. A segunda coisa que você precisa entender é que você é filho de Deus. A terceira coisa que você precisa compreender é que não só filho, mas você também é herdeiro de Deus. Você é herdeiro de Deus. A Bíblia diz que nós somos herdeiros, que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos que há nas regiões celestiais. Você é herdeiro de todas as coisas. Herdeiro do quê? Que coisas são essas? De tudo. Deus não é dono de tudo? Então você é herdeiro de tudo. E todas as coisas, todas as coisas que Ele deu a Cristo. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Você é herdeiro junto com Cristo. Então você precisa ter essa compreensão, porque a partir do momento que você tem essa compreensão de quem você é, você passa a se ver de uma forma diferente. Você lança por terra todo sentimento de inferioridade, todo sentimento de desprezo e toda a sugestão do diabo de que você é um derrotado, de que você é um perdedor, de que você não pode nada. Tanto é que Paulo diz, olha, eu sei quem eu sou, por isso eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque é Deus quem te fortalece. Foi Ele que te resgatou, foi Ele que te gerou. E te gerou numa nova natureza, numa nova posição, numa nova condição. Antes você era pecador, antes você era um condenado. Mas agora você morreu em Cristo e nasceu uma nova criatura. Paulo ainda escreve, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você é filho de Deus, herdeiro de Deus, de toda sorte de bênçãos que há nas regiões celestiais. Entenda isso, coloque isso no seu coração. A quarta coisa que eu quero te falar é que os problemas da sua vida você não os enfrenta no mundo físico. Os problemas da sua vida você enfrenta no mundo espiritual. Paulo escreve o seguinte lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades que habitam as regiões celestes. Entenda uma coisa, todas as suas bênçãos que você foi abençoado estão nas regiões celestes. Todo problema e toda luta, toda batalha que você trava
também estão nas regiões celestes. O que é essas regiões celestes? Existem 3 céus. Existe o céu físico, o céu dos homens, é o céu que você contempla. Existe o céu espiritual, ou regiões celestiais. E existe o céu de Deus, o céu inacessível, aonde o Satanás não entra, aonde só há a presença de Deus. Então, todas as bênçãos que você pode alcançar estão nas regiões celestes. Todas as batalhas que você trava estão nas regiões celestes. E você precisa aprender a viver nessas regiões celestes. Por quê? Porque você vive baseado no mundo físico. E aí os seus problemas e as suas bênçãos estão lá. Só que as suas batalhas te alcançam no mundo físico. Mesmo que você não queira. Mesmo que você não queira acreditar ou não queira conhecer esse segundo céu. Mas as bênçãos não, as bênçãos você precisa acessá-las. E por isso que muitas vezes você tem muito mais batalhas na sua vida do que bênçãos. É porque você vive no mundo físico. O escritor aos Hebreus nos convida a entrar com confiança no trono da graça para encontrarmos socorros, para sermos socorridos em momento oportuno. Aonde está esse trono da graça? No nosso mundo físico? Não. O trono da graça está no mundo espiritual e você precisa aprender a acessar o mundo espiritual. Como é que eu acesso o mundo espiritual? Eu acesso com o meu corpo? Eu acesso com a minha alma? Não, você acessa com o seu espírito. Outra coisa que você precisa aprender sobre si mesmo. Você é formado de corpo, alma e espírito. E é o seu espírito que se comunica com o mundo espiritual. É o seu espírito que se comunica com o Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Certa vez, Jesus encontrou uma mulher samaritana e ela pergunta para Jesus: Senhor, onde nós devemos te adorar? Nós devemos te adorar aqui em Samaria, devemos te adorar em Jerusalém? E Jesus diz para ela: olha, nem em Samaria, nem em Jerusalém. Deus é espírito e é necessário que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Você acessa o mundo espiritual através do seu espírito. Então você precisa aprender a andar, a viver no espírito. Como é que eu aprendo a andar e viver no espírito? Através da oração, através da leitura da palavra de Deus, através da busca pela comunhão e intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus se faz onde? Se faz no espírito. Uma das coisas muito importantes que nós podemos falar num outro vídeo é que uma das formas de você afinar esse relacionamento entre o seu espírito e o Espírito de Deus é através da oração em línguas. Se você ainda não ora em línguas, você precisa buscar de Deus esse dom. Você precisa buscar de Deus essa intimidade para que o Espírito Santo edifique o seu espírito e te ensine a viver nesse mundo espiritual. A partir do momento que você entende quem você é, que tipo de batalhas você trava, aonde você trava essas batalhas e aonde estão as suas bênçãos, o seu olhar se torna diferente. Os seus olhos param de ser olhos carnais, olhos naturais e passam a ser olhos espirituais, começam a enxergar aquilo que está no reino espiritual. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do espírito. E as coisas espirituais, ou o homem espiritual, por ninguém é compreendido. Então, você precisa aprender a ser um homem, uma mulher espiritual, norteado, guiado pelo Espírito de Deus, aonde o seu espírito governa a sua alma e dirige você na direção certa. Eu quero ilustrar isso aqui com uma história que está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 15, quando o profeta Eliseu, ele é cercado, a sua casa é cercada por um exército que vem para capturá-lo. Então Geazi e o seu ajudante, ele sai de fora de casa pela manhã e quando ele observa, ele vê aquela multidão de soldados. E ele diz: ai meu Deus, porque nós estamos perdidos. E ele então corre e chama o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu diz para ele: não se preocupe, porque maior são os que estão conosco, maior é o exército que está conosco do que o que está com eles.
E eu acho que você já ouviu isso muitas vezes na sua vida. Maior é o exército que está conosco. Mas você nunca viu esse exército. Por quê? Porque você aprendeu a enxergar a vida apenas com os olhos naturais. E esse exército só se vê com os olhos espirituais. Nesse momento, Eliseu faz uma oração por Jazi e pede o seguinte: Senhor, abra os olhos dele para que veja. E então ele viu, e quando ele olhou, ele viu cavalos e carruagens de fogo rodeando todos os montes que estavam ali à volta. E então ele percebeu o tamanho do exército que estava do lado deles. Você precisa aprender a enxergar com os olhos espirituais e começar a contemplar tanto os inimigos que se levantam contra você, quanto Deus que está ao seu lado, quanto os exércitos de Deus que pelejam por você. Nesse momento, você vai ter mais confiança, você vai andar com mais intrepidez, com mais ousadia, sabendo que você não está sozinho, sabendo que você não é alguém miserável, alguém desprezível, mas agora você crê em Cristo e você é filho de Deus, herdeiro com Cristo. Você é abençoado com toda sorte de bênçãos que existem nas regiões celestes, que as suas batalhas não são batalhas físicas, que as suas batalhas são batalhas espirituais e as suas bênçãos também são bênçãos espirituais, mas todas elas, as batalhas e as bênçãos, se manifestam nesse mundo físico que é o mundo em que nós habitamos. Então, aprenda isso, busque discernimento de Deus, busque uma vida guiada pelo Espírito Santo, busque ser alguém espiritual, que compreende as coisas do Espírito e você vai ver que você vai passar a ter uma vida vitoriosa. Essa é a minha oração com você hoje, que você possa compreender a dimensão de tudo que te rodeia, que os seus olhos possam ser abertos e assim como Jazi perceber que é maior o que está conosco do que o que está do lado deles. E é essa compreensão que faz com que nós não pereçamos, assim como perecia aquele povo de Israel citado por Oséias. Perecia por falta de conhecimento. E é esse conhecimento do mundo espiritual, esse conhecimento de Deus que você precisa ter para ter uma vida vitoriosa. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Fique com Deus.